esta segunda vaga está-nos a surpreender a todos, de alguma forma. Se a primeira fase já implicou uma reorganização dos serviços, portanto parte já estava feito, mas esta segunda vaga de facto tem tido um impacto importante e tem obrigado, em primeiro lugar, a um trabalho quase duplicado. Há sempre circuitos a serem privilegiados, no sentido de prevenir a propagação da infecção, que é o primeiro aspecto mais importante. Portanto, isto implica alterar procedimentos, alterar hábitos, alterar rotinas e alterar a organização de um modo geral. Por outro lado, o facto de haver um excesso de trabalho associado a termos que avaliar estes doentes faz com que parte do nosso trabalho que era feito, ou que não era feito nem na urgência nem no internamento, passou a ter que ser feito. Portanto, passámos a ter que ajudar as outras equipas a ver os doentes que estão infectados com o Covid e, por outro lado, obrigou-nos também a reorganizar as nossas atividades, desde logo as consultas, que passaram muitas teleconsultas, neste grande esforço de prevenir a infecção e a propagação da infecção, que é um esforço que nem sempre é muito compreendido. Às vezes as pessoas não querem mesmo vir ao hospital e, portanto, a teleconsulta serve-lhes perfeitamente, mas há algumas pessoas que pensam que a nossa intenção de fazer teleconsulta é termos medo de ver os doentes. Não é isso que se passa, até porque nós estamos protegidos, é muito para proteger os doentes. A primeira alteração foi, de facto, passar algumas consultas e cada vez mais a teleconsulta e depois reorganizar mesmo os nossos exames, que passaram a ter uma rotina diferente, um tempo diferente e, portanto, a diminuir a rentabilidade dos exames e, portanto, obrigou-nos a reinventar-nos, a encontrar soluções para que os outros doentes que não são infectados por Covid não sejam prejudicados nesta fase. E, portanto, nós temos que pensar nos doentes de facto que estão infectados, temos que pensar em evitar a propagação para outros doentes e temos que adaptar o ritmo de forma a que os doentes que não estão infectados por Covid, mas que estão doentes e que precisam de apoio, serem avaliados, serem tratados e serem seguidos. A primeira questão que nos preocupa é as pessoas que precisam serem vistas de forma mais urgente, portanto, desde logo as pessoas que têm cancro, as pessoas que têm doenças respiratórias crónicas que estão descompensadas, doentes que de alguma forma precisam de estabilizar a sua doença até para ficarem mais robustos e mais resistentes à possível infecção Covid. Esta é a nossa grande preocupação, não perder estes doentes e, portanto, na organização tentar que estes doentes sejam visíveis, sejam avaliados e sejam programada a sua vinda. Depois que os exames que eles têm que fazer possam ser feitos em tempo útil, e isto é uma preocupação muito grande. Depois, a nossa preocupação seguinte é que depois desta vaga irá haver um grande grosso de doentes que não foram vistos, ou porque não houve oportunidade, ou porque eles próprios não quiseram vir, vão estar lá para, de facto, fazermos este grande trabalho. Este é o grande desafio que estamos já a programar e a antecipar quando terminar este surto ou quando ele acalmar. Existem dois grandes problemas. Por um lado, são doentes que, já tendo sido encaminhados ou estando a ser seguidos já pelo Serviço de Pneumologia, têm algum receio de vir ao hospital e, portanto, estes doentes, nós muitas vezes até os estimulamos a vir ao hospital e nem sempre somos bem-sucedidos. E depois há os doentes que ainda não foram encaminhados, mas que durante este período
de alguma forma precisaram do nosso apoio e que, fruto dos serviços de cuidados primários de saúde estarem sobrelotados com os doentes Covid positivos, têm muita dificuldade em chegar a nós, porque também têm dificuldade em chegar aos médicos de família, que de facto estão muito assoberbados de trabalho e estão com muita dificuldade em conseguir gerir tudo, porque de facto são poucos para este trabalho imenso. Os surtos são alguma coisa que nós já estávamos à espera que acontecesse, porque na verdade muitos doentes, como nós sabemos, são assintomáticos. Alguns doentes até nos surgiram noutras circunstâncias que não doença respiratória, nem nenhuma causa que nos fizesse suspeitar de doença Covid, apareceram em doentes com fraturas, com muitas coisas diferentes e, portanto, nós, de alguma forma, tínhamos esta ideia que poderia acontecer a possibilidade de aparecer os surtos. E, portanto, tínhamos previsto fazer a gestão desse surto, portanto, de acordo com conforme ele se fosse apresentando. Portanto, nós tínhamos um procedimento para isso e, portanto, quando o surto apareceu, tivemos que implementar as medidas que tínhamos programado, fizemos sem grande sobressalto e temos feito isso sempre que algum doente inesperado surge, temos procedimentos escritos e previstos para podermos fazer face a estas várias aparições de forma a conter imediatamente o aparecimento dos surtos. Esta duplicação de circuitos fez com que precisássemos de muito mais profissionais. Houve alguns profissionais que tivemos dificuldade em angariar, porque houve muitas pessoas que tiveram algum receio de ir trabalhar para o hospital. Em relação aos médicos e aos enfermeiros, têm um número limitado, todos os hospitais estão à procura de profissionais, temos sempre que nos multiplicar, portanto, cada hospital tem que multiplicar os recursos humanos, temos que fazer muitas horas extra umas atrás das outras e com isso temos conseguido, com algum cansaço, muito cansaço, mas temos conseguido gerir até agora, vamos ver. De um modo geral, o grande peso, como nós sabemos, por um lado é sobre o ambulatório, não é? E sobre a saúde pública, no sentido de identificar os circuitos de infecção, mas depois no hospital são as urgências, onde nós de facto fomos ajudar. Habitualmente no Hospital da Franca de Xira nós não fazemos diretamente urgência no serviço de urgência, mas nesta fase foi necessário voltar a fazê-los. E estes doentes, no modo geral, são internados nas enfermarias de medicina. Aqui a pneumologia também deu um apoio, especialmente na fase inicial, e agora vamos continuando a dar na medida do necessário, no sentido de ajudar os doentes internados a vê-los, a segui-los, a monitorizá-los e a trabalhar a equipa com a medicina, no sentido de conseguirmos apoiar, mais uma vez, porque de facto os recursos não são suficientes e nós tivemos que dar a nossa cota parte, e sendo habitualmente a doença uma doença que afeta o aparelho respiratório, naturalmente nós somos a especialidade que está mais preparada para poder ajudar, e é isso que temos feito.